Bem-vindo ao canal Futuro da Humanidade. Sou Carlos Pimenta e hoje vou falar sobre a educação para o futuro. Sim, é para o futuro e não do futuro. Ele começa já. Isso tem tudo a ver conosco, pois ainda somos estudantes. Venha conferir. A humanidade tem acumulado muitas conquistas. Pisar na Lua não foi a única grande conquista, mas gosto de citá-la como exemplo, pois pisar lá reuniu todas as áreas de conhecimento. Os astronautas deverão retornar à Lua nos próximos 10 anos e pela primeira vez pisar em Marte até 2040. Inteligência artificial, realidade virtual aumentada, edição genética, o Covid-19, alterações climáticas, entre muitos outros temas, fazem parte das conversas do nosso dia a dia. Chegamos até aqui impulsionados pelo nosso saber. Esse saber que foi transferido de geração em geração, desde as comunidades caçadoras e coletoras. Sempre apontamos uns aos outros o caminho a seguir. A geração atual está diante da missão de dar sua parte para as gerações futuras. Como deverá ser a nossa educação para o futuro? Valorizo o que fizemos até agora, mas nossa formação para o futuro terá que ser repensada em termos de currículos, métodos e ambientes de aprendizagem. A formação começará na infância e será uma constante para toda a vida. Como preparar uma criança para o futuro, onde 65% das posições de trabalho ainda não são conhecidas, e a obsolescência do conhecimento de uma habilidade está reduzindo para menos de 5 anos. Antes de falar sobre currículos, métodos e ambientes de aprendizagem, vou destacar uma sugestão de Tony Wagner, do Laboratório de Inovação de Harvard. Quando questionado sobre como preparar as crianças para o futuro, ele destacou que a maior preocupação deveria ser como desenvolver capacidade nas crianças que dessem a elas uma autonomia e resiliência para a vida de estudos muito variada e constante. As capacidades seriam: pensamento crítico. O pensamento é o nosso melhor. Tudo começa com ele. Colaboração. Colaborar é somar. Comunicação. A boa comunicação escrita e falada é o transporte do nosso pensamento. Criatividade. É uma demonstração de que não somos o mesmo o tempo todo. Empatia. É a nossa humanidade colocada à prova. Visão moral da vida. Não estamos perdidos. Sabemos o caminho a seguir. Na minha opinião, essas capacidades se aplicam a todos nós. Com relação a métodos e ambientes de aprendizagem, temos muitas ideias e filosofias consolidadas, como entre muitas, a tradicional, a montessoriana, a freiriana e a logosófica. Terão mais sucesso aquelas que se ajustarem colocando o ensino centrado no aluno. Com relação aos currículos, temos longas listas de temas em vigor e ideias de integração dos mesmos segundo as inteligências múltiplas. Eles também serão ajustados gradativamente. Colocar o ensino centrado no aluno é a grande mudança. A transição precisará de mentes abertas. A internet colocou informação ao alcance de todos. O aprendizado não acontecerá mais pela simples transmissão da informação, mas principalmente pela interação com ela. Adicionalmente, temos práticas que estão sendo adotadas e se constituindo em opções educacionais, tais como ensino personalizado, que fornece ao aluno aprendizado no seu estilo e ritmo, diante das metas e objetivos de aprendizagem elencados pelo professor. Ensino híbrido,
que integra o método tradicional presencial com o aprendizado online. Aprendizagem por experimentação ou mão na massa. Envolve pesquisas, invenções, criação de protótipos, práticas de laboratório, onde os alunos idealizam e realizam com suas próprias mãos. Aprendizagem por projetos. Atua na solução de problemas do mundo real, onde os estudantes, em parceria com seus professores, são desafiados a aplicar ou buscar conhecimentos para resolvê-los. Aprendizagem através de jogos ou gamificação. As atividades são organizadas com base na mecânica dos jogos, com o intuito de engajar pessoas para resolverem problemas e melhorar o aprendizado. As tecnologias digitais, inteligência artificial, robótica, realidade virtual, aumentada, holografia, impressão 3D e outras tecnologias serão muito utilizadas para dar suporte à aprendizagem. A pandemia do Covid-19 acelerou essa transição do ensino para o futuro. As escolas e suas equipes foram sensíveis às necessidades de mudanças e tomaram medidas tecnológicas, educacionais e envolveram os pais e alunos. Tivemos uma lacuna no ensino público que precisará ser resolvida. Temos outros agentes nesse processo educacional. Vamos ver. Os pais deverão incentivar seus filhos a identificar os seus verdadeiros interesses para que possam buscá-los com paixão. O professor deixará de ser transmissor, será parceiro do aluno e muitas vezes aprenderá com ele. Os governos são os principais provedores da educação no mundo. Terão que ser ágeis em se adaptarem, deixar discussões semânticas de lado e sinalizarem com políticas públicas modernas e também com programas de investimento. Temos ainda os papéis dos líderes de negócios e especialistas da ciência. Os líderes de negócios sabem que a mão de obra qualificada, num primeiro momento, vem das escolas. Os especialistas das ciências sabem sobre o rumo que suas pesquisas estão tomando. Muitos empresários investem sem objetivos de retorno financeiro em instituições que fomentam o ensino gratuito, e muitos especialistas da ciência colaboram na divulgação das suas especialidades, bem como atuam como desenvolvedores de conteúdos educacionais. Este movimento será incrementado com a adesão de mais líderes e especialistas. Crianças e adultos, como se preparar para o futuro? Serão muitas as opções, mas o ponto fundamental é encontrar áreas de interesses e depois buscar o conhecimento da forma mais prazerosa possível, pois aprender será parte de toda a vida. Teremos muitos temas para falar aqui. Quero te convidar a se inscrever no canal e clicar no sininho para receber notificações. Até o próximo encontro.